Olá pessoal, sejam bem-vindos, Professor Dias na área, para mais uma aula de física do nosso tópico de cinemática. E a aula de hoje, velocidade escalar variável. Esta aula está sendo dividida em partes, tudo bem? Então vamos para a aula da parte 1 de velocidade escalar variável. Pessoal, a grandeza que mede a variação do módulo da velocidade é a grandeza aceleração escalar. Uma observação, pessoal, importante é que aceleração escalar também tem outro nome, também é chamado de tangencial. Tudo bem, pessoal? Tangencial é o que está medindo a variação da velocidade. Um detalhe também importante é que nem a velocidade e nem a aceleração são grandezas escalares. Apenas quando colocamos a aceleração escalar, porque nós queremos apenas o módulo da velocidade. Tá bom, pessoal? É apenas uma forma de simplificar o nosso estudo, certo? Então, vamos destacar aqui que a aceleração vai medir a variação do módulo, apenas do número. Tudo bem, pessoal? Então, aqui a direção e o sentido não vão ter importância. Então, a variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Então, vamos destacar isso aqui, que intervalo de tempo também é uma variação, tá bom? Então, para que tenhamos a aceleração, nós temos que ou aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade num certo intervalo de tempo, tá bom? Então, vamos agora compreender um pouco mais. É importante destacarmos que, assim como a velocidade, nós temos a aceleração instantânea e a aceleração média. Pessoal, nós não temos ferramentas matemáticas apenas no ensino superior para calcularmos a aceleração instantânea. Então, por isso nós dizemos que a aceleração instantânea é aquela que está sendo a cada instante do percurso, ou seja, uma aceleração que pode aumentar ou diminuir a cada instante, tá certo? Então, aqui nós temos que a aceleração instantânea é aquela a cada instante do percurso, ou seja, aquela do velocímetro. Então, aqui está a representação do velocímetro. Agora, vamos para a aceleração média. A aceleração escalar média do percurso, vamos destacar aqui, a média é uma forma de termos uma noção de quanto, em média, a aceleração teve sua variação, tá bom? Então, é importante destacar que nós consideramos como se fosse constante durante todo o percurso, mas não necessariamente, tudo bem? Então, vamos aqui fazer uma observação, é que a aceleração média, ela vai fazer o quê? Vai calcular a variação da velocidade no decorrer do tempo. Seria importante destacar aqui que a variação também pode ser representada assim, velocidade final menos a velocidade inicial sobre o que seria a variação do tempo, o intervalo de tempo, o tempo final menos o tempo inicial, certo, pessoal? Então é importante nós destacarmos que a variação é o final menos o inicial, tá bom? A aceleração escala média, ela vai dar uma noção geral de quanto, no decorrer do percurso, nós variamos a velocidade, ou aumentando ou diminuindo a velocidade no decorrer do tempo. Vamos agora para a observação da unidade. A unidade, nós podemos ter duas unidades no sistema internacional e no sistema usual. Professor, qual é a unidade no sistema internacional? É metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, por que metros por segundo ao quadrado? Então, aqui ao lado, eu vou demonstrar aqui para vocês o motivo
pelo qual é metros por segundo ao quadrado. Nós sabemos que a aceleração, a unidade de velocidade é metros por segundo. E o tempo tem que estar em segundo. Metros por segundo dividido por segundo. Então, nós podemos representar isso aqui dessa forma. Metros por segundo vezes, nós sabemos que aqui embaixo do S tem 1. E aí nós vamos inverter. Conserva a fração, né, do numerador e multiplica pelo inverso da segunda divisão de frações. E aí, pessoal, nós vamos ter aqui, ó, segundo vezes segundo, metro vezes 1. Metro vezes 1, metro. E segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então, por isso o motivo que vai aparecer o quadrado na unidade do tempo na aceleração. Se fosse no sistema usual do dia a dia, é quilômetro por hora ao quadrado. Por isso, o mesmo motivo, nós teríamos quilômetro por hora dividido por hora. Pelo mesmo motivo, nós teríamos quilômetro por hora vezes o inverso de 1 sobre h, nós sabemos que é a divisão de fração, quilômetro vezes 1, quilômetro. Exatamente. E hora vezes hora, hora ao quadrado. Tudo bem? Então, importante destacar que a unidade de aceleração sempre aqui terá um quadrado mais. Vamos observar agora um importante exemplo que eu vou colocar no próximo tópico. Professor, é possível na aceleração ter unidades de tempo diferentes? Sim. Observe aqui, nesse exemplo, nós temos metros por segundo e aqui embaixo hora. Professor, e aí, como é que vai ficar? Pessoal, fica desse jeito mesmo. Não dá para multiplicar segundo vezes hora, tá bom? Então, é possível, sim, termos unidade diferente. O que significa dizer aqui? Se aqui nós tivéssemos um 1, né? Aqui, significa dizer o quê? Que a cada 1 hora ele está variando a velocidade dele 1 metro por segundo, ou aumentando se for positivo ou diminuindo se for negativo, como nós vamos ver daqui a pouco nos exemplos, tudo bem? Então, é possível sim termos unidades diferentes, certo? Vamos agora para o próximo tópico. Pessoal, uma observação importante é que a aceleração média não é velocidade dividido pelo tempo, e sim variação da velocidade pelo tempo. Então, é muito comum alguns alunos falarem da seguinte forma: já sei o que é aceleração, professor. É a velocidade dividido pelo tempo. Não. Apenas a variação. Tem que haver variação, ou aumento da velocidade, ou a diminuição da velocidade num certo tempo. Observe a tabela, é que esse móvel aqui, ó, está tendo em 1 segundo a velocidade dele 40 metros por segundo. Observe que em 2 segundos permanece 40. Em 3, 40. Em 4, 40. Em 5, 40. Então, esse movimento ele não é um movimento com velocidade variável. Professor, que tipo de movimento é esse? Esse movimento é movimento uniforme. Movimento uniforme é aquele que o módulo da velocidade é constante. Então, observe que para termos a aceleração, temos que ter a variação da velocidade. Tudo bem? Então, é importante destacar isso, que esta fórmula está errada, porque deveria ter aqui o símbolo da variação, que é o delta. Tudo bem, pessoal? Então, vamos seguir. Pessoal, é possível que algumas questões façam a pergunta relevante ao significado físico do resultado numérico da aceleração. Então, vamos compreender agora esse significado aqui com um exemplo. Nós temos aqui a aceleração média
50 km por hora. E observe que está positivo. Tá bom, pessoal? Você vai ver no próximo tópico que existe também a aceleração negativa. É muito comum o aluno pensar que acelerar é apenas aumentar o módulo. Não, tá bom? Então, o que significa 50 km por hora ao quadrado positivo? Significa dizer que, em média, a cada 1 hora, nós temos um 1 aqui na frente do H, tudo bem? O móvel está aumentando o módulo da velocidade em 50 km por hora. Ah, professor, não entendi. Vamos entender agora. Primeiramente, que esse em média é apenas uma noção, tá, pessoal? Não significa necessariamente que em todo o percurso a velocidade aumentou de forma igual, tudo bem? Vamos aqui compreender, então, o que significa esse em média, uma noção. Significa dizer que a cada hora dá para eu saber qual é a velocidade do móvel. 1 hora, depois mais 1 hora, 3 horas, dá para saber sim, porque a média é uma noção. Ah, professor, vamos ver aqui. Em 1 hora ele está com 50 km por hora de velocidade, que é a velocidade, tudo bem? E aqui é o tempo. Como ele vai variar a velocidade, ele vai aumentar de 50 em 50. Então, mais 1 hora, ele vai estar agora com 100 km por hora. Está aumentando de 50 em 50. Em 3 horas estará com 150. Ah, professor, então a média, pessoal, dá uma noção de quanto está aumentando a velocidade em cada hora, em cada segundo, tá bom? Essa é a noção do conceito físico de média, apenas uma noção geral. Vamos agora para o próximo exemplo. Pessoal, vamos ver esse exemplo aqui sobre a aceleração. Observe que aqui nós temos a velocidade e o tempo, tá, no decorrer do percurso do móvel. Então, ele pede qual a aceleração média do percurso de 0 segundos a 5 segundos. Então, nós vamos fazer aqui a média, tá? Nós estamos observando que a velocidade está tendo uma variação, era 0, foi para 2, 6, 9, 12, 30. Importante destacarmos que vamos calcular aqui, então, de 0 a 5, tá? Então, nós vamos também ter a velocidade 0 e a final 30. Então, vamos fazer aqui a conta. A aceleração média é a variação da velocidade pela variação do tempo. Nós temos aqui que a velocidade final que nós temos é 30, a inicial é 0, lembrando que é a velocidade final menos a inicial, e 5 menos 0. Nós vamos ter aqui 30 dividido para 5, então a aceleração média será 6 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Vamos destacar aqui algo importante aqui, é que, em média, o percurso todo, ele aumentou o módulo 6 metros por segundo ao quadrado. Significa dizer que o tempo todo ele aumentou dessa forma? Vamos ver aqui, ó. Em 1 segundo, o que a média está querendo dizer é que a cada segundo, a média total, ele aumentou 6 metros por segundo de velocidade. Mas será, vamos botar aqui velocidade e tempo, mas será que foi exatamente assim no percurso todo? Vamos lá. Em 1 segundo ele aumentou 2. Mais 1 segundo ele aumentou para 6, aumentou 4 daqui para cá. Então observe que daqui para cá ele aumentou 2, daqui para cá ele aumentou 4, percebendo? Daqui para cá ele aumentou 3, ele não aumentou exatamente de 6 em 6. Ah, então aqui ele aumentou mais 3 e daqui para cá ele aumentou 18. Então, não significa dizer exatamente que ele aumentou nessa forma, mas é apenas uma média. Como é o nome desse tipo de movimento que a velocidade não aumenta de forma constante?
nós classificamos apenas como movimento variado. A velocidade varia de qualquer forma. Tudo bem, pessoal? Então, a média não significa dizer que o tempo todo ele aumentou exatamente a variação sempre no mesmo valor. Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, importante aqui destacarmos que frenagem também é acelerar. É muito comum o aluno pensar que acelerar é apenas aumentar. Não, pessoal. Tá bom? Então, nós temos aqui agora que o módulo da velocidade vai diminuir a cada tempo. Vamos ver aqui o exemplo. Agora, a aceleração média é menos 50 km por hora. O que significa dizer, professor? Que, em média, a cada 1 hora, nesse caso está em hora, o móvel está diminuindo o módulo 50 km por hora. Então, professor, o que significa dizer? Vamos então compreender o significado físico. Então, aqui nós vamos ter tempo e aqui nós vamos ter a velocidade. Então, em 1 hora, o móvel está com 50 km por hora. E aí, mais 1 hora, ele vai diminuir 50 km por hora. Então, ele vai para 0. Então significa dizer que em cada hora o módulo está diminuindo, tá bom? Está variando o mesmo valor. Não significa dizer exatamente que é de 50 em 50, mas é apenas uma noção. Mas também nós podemos ter caso que ele está diminuindo sempre no mesmo valor, que é o exemplo que nós vamos ver agora. Pessoal, nosso exemplo agora é a velocidade que está diminuindo em módulo. Observe aqui, ó, a cada segundo está indo 50, 40, 30, 20 até parar. Então, nós vamos primeiro calcular a aceleração média do percurso total. Vamos pegar a velocidade inicial, a velocidade final, o tempo inicial e o tempo final. Vamos calcular aqui a variação total da média. Então, a aceleração média será dada pela variação da velocidade pela variação do tempo. Então, nós vamos ter aqui velocidade final 0 menos 60 sobre 6 menos 0. 0 menos 60, nós teremos menos 60, dividido para 6. E aqui, então, nós vamos ter menos 10 metros por segundo ao quadrado. Ah, professor, o que significa esse menos? Significa que está diminuindo o módulo da velocidade no decorrer do tempo, tá bom? Um detalhe importante é que a média aqui está dizendo, a média total, que a cada segundo está diminuindo 10 metros por segundo. Vamos ver na tabela se realmente está ocorrendo isso, ou se é apenas uma noção. Ó, 1 segundo diminuiu 10, mais 1 segundo diminuiu 10. Está diminuindo de 10 em 10 exatamente. Está sendo proporcional, de 10 em 10. Ah, professor, está indo de 10 em 10. E o que significa dizer, então? Esse tipo de movimento que nós temos a velocidade ou aumentando ou diminuindo sempre no mesmo valor, de forma proporcional, esse movimento é chamado de movimento uniformemente variado, que será a nossa próxima aula de velocidade variável. Movimento uniformemente variável. Tudo bem? Então, nós temos aí um destaque importante. Quando a velocidade varia de forma proporcional, esse movimento é movimento uniformemente variado. Vamos para o próximo tópico. E o nosso último tópico é a classificação do movimento. Nossa primeira classificação será
o movimento acelerado. O que seria um movimento acelerado? Vamos destacar aqui que o movimento acelerado é quando o módulo da velocidade aumenta, tá bem? Então, se o módulo aumentar, não importa o sinal da velocidade, nós temos um movimento acelerado. Então, vamos destacar aqui, ó, que o módulo da velocidade vai aumentar. Então, nós temos que ter o aumento do módulo. Uma outra forma de também observarmos se o movimento é acelerado é, vamos botar aqui, ou é se a aceleração for positiva e também a velocidade positiva, tá bom? As duas positivas. Ou nós termos a aceleração negativa e velocidade negativa. Os dois têm que ter o mesmo sinal. Vamos aqui observar os dois exemplos. No primeiro caso aqui, nós temos que o movimento é acelerado, porque o módulo está aumentando. Agora, o que seria o progressivo? O progressivo é quando o móvel está no sentido do percurso. Observe aqui, ó, que o sentido está para a direita, por isso o sinal da velocidade está positivo. Tá bem? Então, observe aqui que o módulo começou com 30 km por hora e foi para 60. O módulo aumentou. E observe também que aqui a velocidade é positiva. Logo, a aceleração também será positiva. Observe que aqui nós temos os dois tópicos aqui, ó, para entender o que é o acelerado. Se o módulo aumentou, está aqui. Agora, vamos ver aqui. A velocidade está positiva? Sim. Se nós fizermos a variação 60 menos 30, a variação será aceleração, será também positiva. Então, o móvel está acelerando. Agora, o segundo exemplo, nós temos um movimento acelerado que o móvel está indo contra a trajetória. Por isso o nome é retrógrado. Então aqui está a trajetória para a esquerda, mas o móvel está indo para a direita. Por isso o sinal negativo da velocidade, porque ele está contra a trajetória. Tudo bem, pessoal? O sinal negativo da velocidade não indica que ele está diminuindo, e sim o sentido. Então vamos ver por que ele está acelerado. Observe que em módulo está aumentando, ó, 30 para 60. Observe que o módulo está aumentando, sem olharmos o sinal, tá bem? Agora, também podemos olhar pelo sentido negativo aqui, ó. A velocidade está negativa, observe que a velocidade está negativa, e se nós fizermos a variação 60 negativo, o menos 30, vai dar menos 30. Então, observe que os dois também vão dar negativos. Então, essa é a classificação de um movimento acelerado. Ou o módulo aumenta, ou a velocidade e a aceleração são o mesmo sinal. É uma forma também de observar se os dois forem positivos ou se os dois forem negativos. Vamos para o movimento retardado. A nossa próxima classificação é um movimento retardado. É a frenagem. É o ato de diminuir o módulo da velocidade. Então, vamos colocar aqui, a primeira classificação é o módulo da velocidade diminuir. Então, nós temos esse detalhe importante, o módulo diminuir. Ou também nós podemos observar por uma outra forma, se a aceleração for positiva e a velocidade negativa. Tem que ter sinais contrários. Ou pode ser também vice-versa, a aceleração negativa e velocidade positiva. Então, duas maneiras de olharmos se o movimento é retardado. Vamos ver aqui o exemplo. Nós temos movimento retardado e progressivo. Progressivo, nós sabemos, é porque está no sentido da trajetória. E aí a velocidade é positiva. Agora, observe aqui por que é retardado. Porque está diminuindo o módulo. Ó, 60 foi para 30. Então, diminuiu o módulo, mas a velocidade está positiva. Se nós formos olhar para o sinal, nós temos que olhar esse caso aqui, ó. No caso aqui, nós temos esse caso aqui, ó. A aceleração negativa, só um momento, a aceleração negativa e velocidade positiva. O primeiro exemplo é esse caso aqui, ó. Velocidade está positiva. Se nós fizermos a variação da velocidade, vai dar negativa. 30 menos 60 vai dar menos 30. Então, é o primeiro exemplo. Agora,
O movimento é retardado e retrógrado quando, vamos ver aqui, retrógrado é quando está contra a trajetória, por isso que o sinal está negativo. Observe aqui, tudo bem, retrógrado, apenas o sinal da velocidade. Agora, retardado, nós podemos ver os dois casos aqui. O módulo diminuiu de 60 para 30, já é retardado. Ou nós podemos olhar o sinal da aceleração e da velocidade, que é o segundo caso aqui. Ó. Nós temos a velocidade negativa, e se nós fizermos a subtração, menos 30, com menos 60, vai dar mais 30. Então, velocidade negativa e aceleração positiva. Então, observe que nós temos duas maneiras de entendermos se o movimento é retardado ou acelerado. Primeiro, nós podemos olhar para o módulo, se aumentar, acelerado, se diminuir, retardado. Ou olhar para o sinal da aceleração e velocidade. Se os sinais forem iguais, acelerado. Se os sinais forem diferentes, retardado. Vamos agora para os exercícios. Pessoal, vamos agora para os exercícios propostos. Partindo do repouso, um avião percorre a pista e atinge a velocidade de 360 km por hora em 25 segundos. Qual é o valor da aceleração escalar média no referido intervalo de tempo? Pessoal, primeiro vamos colocar as informações que foi colocada na questão. A velocidade inicial saiu do repouso, o avião estava com 0. A velocidade final, 360 km por hora. Pessoal, nós podemos transformar, já que o tempo está em segundo, diretamente para metros por segundo. Divide por 3,6, que será 100 metros por segundo. Então, ele disse que o intervalo de tempo foi 25 segundos. Qual a aceleração escalar média? Então, nós queremos a aceleração escalar média. Pessoal, é importante destacar que não foi pedido a aceleração em metros por segundo ao quadrado, mas nós fizemos a transformação por uma questão de ser padrão, tá bom? Então, vamos colocar aqui, a aceleração média é a variação da velocidade pela variação do tempo. A variação foi 100 menos 0, 100, dividido 25, o intervalo de tempo. Então, a aceleração foi 4 metros por segundo ao quadrado. Importante aqui do avião, então, em média, a cada segundo foi aumentando 4 metros por segundo a sua velocidade. Agora, nós poderíamos também não transformar para metros por segundo e deixar em quilômetro por hora. Observe aqui, ó. Então, uma outra forma de resolução, a aceleração média poderia ser 360 km por hora dividido para 25. Essa divisão dá 14,4. Agora, a unidade ficaria assim, quilômetro por hora por segundo. Ou seja, a cada segundo, a velocidade do avião estaria aumentando 14,4 em média quilômetros por hora, tá bom? Então é importante destacar que na questão não foi pedido em metros por segundo ao quadrado, mas nós fizemos das duas formas para facilitar a sua compreensão. Vamos seguir. Segunda questão. No movimento, a velocidade escalar do móvel varia em função do tempo. Então, nós temos um movimento com velocidade variável. De acordo com os valores apresentados na tabela, o sinal da velocidade indica o sentido do movimento, seguindo a orientação da trajetória. Então, observe aqui que na tabela o tempo está indo de 1 segundo
e a velocidade está diminuindo, primeiramente positiva, ou seja, está diminuindo, mas está no sentido progressivo, depois ele vai no sentido contrário da trajetória, por isso que está negativo aqui. Então vamos ver qual é a pergunta. Determine se o movimento é uniforme em acelerado segundos e de 5 a 6. Pessoal, de 0 a 4 segundos, de 0 a 4 segundos, o módulo está diminuindo. Então, de 0 a 4, o movimento será retardado. Então, vamos só aqui colocar retardado. E de 5 a 6, o módulo está aumentando. 0 para 2. Cuidado com o sinal. O sinal só indica que ele está sendo retrógrado contra o sentido. Então, de 5 a 6, acelerado. Tá bom, pessoal? Então, observe que o movimento foi acelerado de 5 a 6 e retardado de 0 a 4. Vamos para a próxima questão. Terceira questão. O desenho representa uma fotografia de múltiplas exposições de um pequeno corpo em movimento. O intervalo de tempo entre duas fotografias sucessivas é de 0,01 segundos. A escala abaixo do desenho está graduada em centímetros. Letra A. No intervalo de tempo entre A e D, as posições A e D, o movimento é uniforme ou variado. Pessoal, vamos aqui destacar entre A e D. Você observa que os espaços estão sendo iguais. E o movimento que os passos são iguais é um movimento uniforme. Ele percorre espaços iguais em tempos iguais. Então, cada centímetro a cada 0,01 segundos. Então, o movimento da letra A é uniforme. Agora, letra B. D a F, o movimento é acelerado ou retardado? De D a F, nós observamos aqui que está aumentando a posição entre as esferas aqui, ó, tá? Do corpo em movimento. Observe que aqui tem mais de 1 centímetro, 1,5 centímetros, mais ou menos, e aqui mais de 2 centímetros, tá certo? Acredito aqui que aqui nós temos 2,5 centímetros. Então, se aumentou a posição no decorrer do tempo, é porque ele está acelerando. Então, o movimento é acelerado. E na letra C, F a J, o movimento é acelerado ou retardado? De F a J, nós observamos que o espaço está diminuindo. Observe que a posição entre as esferas aqui está diminuindo. Ó, aqui está mais ou menos 2 centímetros, não está exatamente 2 centímetros, depois 1 centímetro, depois vai ficando menos de 1 centímetro. Então, ele está freando, frenagem, é um movimento retardado. Tá bom, pessoal? Espero que você tenha compreendido esta aula. Te espero na próxima aula. Um forte abraço.